Deixa eu compartilhar a tela. E aí a gente aguarda uns 5 minutinhos para começar. Quem estiver na sala quiser aproveitar para falar alguma coisa da semana, pode falar. Deixa eu colocar esse videozinho pra cá. E cadê o nosso chat? Alt H. Vou deixar ele por aqui por enquanto. Não está ouvindo o áudio, legal. Você consegue me ouvir, Amanda? Camila, consegue me ouvir? Ninguém me escuta? A Camila consegue me ouvir. Tenta entrar. Deixa eu ver aqui pra ele. Tenta entrar de novo. O áudio do computador. Algo como Join Computer Audio. Alguma coisa assim. Beleza? Deixa eu ir achando aqui em cima. O pessoal entrando aí. Gente, a gente vai estar esperando o pessoal entrar. Quem quiser ir falando de alguma coisa da semana, fique à vontade. Eu vou colocar aqui os participantes aqui pra gente ver quem foi entrando. E me falem se está escutando o áudio, essas coisas todas. Um momentinho antes da aula. Ai, segunda semana. Áudio ok, beleza? Meloudinho. Pessoal entrando, Emanuel voltou. E agora, Emanuel, tá escutando aí? Meu áudio tá bom pra ti? Funcionando o áudio? Manuel? Aqui já tô ouvindo já. Beleza, show. Legal, o pessoal tá chegando. A Adriana apareceu, o Patrick apareceu. Deixa eu só ver aqui as entregas. Quem fez entregas? A gente gostou muito das entregas, gente. Vocês arrasaram. Gente, acabei de almoçar. Deixa eu achar aqui o horário. Nesse horário. Então, tivemos 8 entregas, né? Legal, foi bem legal. Então, deixa eu fazer um checklist aqui. Adriana tá aqui. Ana Beatriz tá aqui. Emanuel tá aqui. Dino tá aqui. Juliana tá aqui. Mariane Salles também tá aqui. Michele Ferreira ainda não chegou. Já chegou? Não, ainda não chegou. E o Patrick Caldeira tá ali. Basicamente o pessoal que entregou. Legal. Vamos ver se aparece mais gente. Mais um minutinho e a gente começa. Boa tarde, Juliana. E aí, Bruno, beleza? Boa tarde. Beleza, boa tarde. Quem falou? De quem é essa? Sobre a pose lá, eu posso tirar uma dúvida já? Pode. Eu tava
me atentando ao apelo, a linha de ação, tudo isso, né? Só que quando eu estava fazendo exatamente na referência, esse aqui no final não ficava legal. Aí eu queria saber se no final a gente tem que esquecer um pouco a referência, olhar um pouco o cartoon, o modelo final e aplicar aquelas regras da pose, ou se tem Olha, que fazer em cima mesmo da referência, porque é um modelo cartoon, né? aham. A tua, tu lembra qual foi? Ou é a última? É esse último aqui, não é? A primeira. Essa aqui? Porque por causa que o rig tem umas limitações também, né? Às vezes puxa o ombro para lá e a mão não fica legal. Esse daí. É essa, né? Aí eu estava vendo na vista lateral também, que eu estava tentando fazer deixar as mesmas regras na vista lateral. Aí acabou que eu deixei assim mesmo, mas aí acho que o lance aqui da coluna aqui, que não ficou legal também. Uhum. Só que quando eu deixei a coluna desse jeito, eu cheguei a deixar. Só que a cabeça ficou muito estranha, entendeu? Entendi. Aqui no. Deixa eu abrir o meu mouse. Essa pose aqui foi a que eu fiz na outra, na outra turma, né? E aí eu separei esse arquivo para a primeira pose. Eu vi aqui que eu tenho um monte de coisa para consertar, né? Mas aí eu me preocupei muito com essa visão da frente aqui. E aí eu olhando de novo, ainda tem muita coisa para mexer. Mas o que eu posso dizer sobre o que tu está falando, eu entendo perfeitamente que tu acha que uma outra pose ficaria melhor. Tem que ver se o que tu tenta se encaixa bem na ação dela, porque essa aqui é só uma pose de uma ação, né? Então tem que ver se essa pose vai funcionar bem entre a pose anterior e a pose posterior, entendeu? E elas vão se conectar bem. Mas aqui tem muita coisa de body mechanics, assim, de como o corpo realmente funciona. Quando você está fazendo esse tipo de pose aqui, você tem que forçar muito para poder o teu ombro vir para frente. E aqui não, é mais natural. A coluna caindo e o ombro cai também. Entende? Então, é por isso que na animação tem essa parte de body mechanics, que é justamente a mecânica do corpo, né? Que o professor falava muito isso, o mais natural possível, porque se você faz uma pose e você imagina que é um pouco difícil na vida real para pessoa ou para alguma pessoa fazer aquela pose, então não está normal e as coisas não estão funcionando naturalmente. Então essa pose aqui da referência, ela em relação a body mechanics, por isso que ela é uma referência, ela funciona tudo integrado. Tudo está funcionando respeitando o peso, respeitando o equilíbrio. E aqui tem algumas correções. Por exemplo, para a pessoa forçar aqui a coluna, ela teria que fazer uma força muito grande para manter essa mão aqui em cima. Entendeu? E várias outras coisas. E na referência, a gente já tem isso resolvido. Claro, eu não estou falando tipo assim, você não pode intervir. O animador é criativo, o animador é um artista, né? E pode haver intervenções, sim. O que a referência faz, ela ajuda a gente a chegar lá no final, entendeu? Sim. Respondendo a tua pergunta, se você quiser fazer uma pose e você achar que está melhor, ok, a gente vai fazer aqui as considerações que a gente acha a nível de pose, de gesture, de body mechanics, mas continua sempre tentando ter esses insights de como poderia ficar melhor. Legal, valeu. Mas então, tá aqui. Vamos fechar aqui para começar. Michelle chegou, não sei quem mais chegou. Deixa eu ver se. Não, só de vista assim. Então, ok, eu só mostro aqui para falar. Essa daqui é a chamada, né? Se mais alguém entrar, depois a gente mostra de novo. Aí o chat aqui de vez em quando a gente fica olhando. Qualquer coisa vocês falem e a gente vai começar aqui, tá, gente? Olá, gente, boa tarde. Esse daqui é o nosso segundo encontro. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. É o nosso segundo encontro. A gente vai estar aqui hoje continuando nossa série de workshop, que tá super legal aí, com vocês entregando peças bem legais. Se vocês já viram, eu até editei isso aqui. Posso até trocar. Amanda, você pode trocar, por favor, para mim esse link aqui? Mas aí vocês fizeram esses entregas, né? 8 pessoas fizeram entrega, eu achei um número bem legal.
E essa primeira semana é muito para vocês terem esse contato com o programa Maya, né? Para vocês terem vários problemas. E a partir de agora é muito a nível de controle de manipulação de controle, de criação de keyframe, é muita repetição. Esse processo vai ser o mesmo nas próximas 2 semanas, de vocês pegarem os controles e rotacionarem ou moverem para poder achar a pose de vocês. Esse, no caso, foi uma primeira semana para um primeiro contato, para vocês já terem um primeiro sofrimento, digamos assim, de como trabalhar com Maya. Eu considero que vocês saíram muito bem, né? A review aqui de vocês mostrou muito isso. Esses pontos de melhoria é super normal. Isso está muito dentro do aceitável, muito mesmo. Eu diria que está até bem melhor do que as primeiras vezes que eu mexi no Maya, entende? Vocês conseguiram mostrar um controle bem bacana sobre o que a gente está falando na primeira aula, sobre o que a gente falou de gesture. E aí mexer, pegar essa pose, pegar essa review que a gente fez. Infelizmente não saiu a voz da Amanda, a gente chorou agora aqui. Porque a gente só viu isso que a gente já estava subindo pro YouTube e, poxa, a gente ficou bem triste. Mas a sorte é que, depois que ela falava, eu acho que em quase todas as vezes eu complementava muito, meio que repetia, né? Não ficou bom como teria sido se a voz dela tivesse saído. Mas ela prometeu que ela vai fazer uma review sozinha para ela corrigir esse pequeno erro que a gente teve nesse primeiro feedback. E se vocês verem a necessidade, gente, vocês podem estar falando, gente, acho que seria legal um encontro a mais para a gente falar de tal coisa. A gente pode deixar só a Amanda falando também. Eu acho que ela toparia, né, mano? Botando a Amanda no fogo. Tá, vamos continuando então. Como eu falei para vocês, esse meu arquivo aqui é o arquivo inicial que eu fiz naquela outra semana. Tem várias coisas para corrigir. E aí eu vou continuar aqui com o exercício para a próxima semana. Eu vou falar como é que vai ser agora. Tá? Vocês já tem um link do YouTube, já sabem onde é que está a review de vocês. E a gente fez separado para a gente ter mais tempo de conteúdo aqui. Essa semana, gente, a gente vai ter um novo exercício, né? Eu coloquei dia 17, porque essa semana que passou eu fiquei na sexta-feira mesmo, até umas 6 da tarde, mexendo nisso, revendo. E então, sexta-feira, façam a entrega de vocês até sexta-feira que vem. E qual é o exercício? É criar uma nova pose para Naomi. É o mesmo exercício que vocês já fizeram. Criar uma nova pose. Inclusive, eu acho que foi o Jimmy. O Jimmy ele fez 4 poses. E a gente reviu as 4 poses dele lá naquela sequência. Então, Jimmy, pegar aquelas reviews, isso vale para todos, pegar as reviews que a gente fez, a review que a gente deu, e refinar para a pose que vocês têm. E para a nova pose, criar uma pose nova, mas aproveitem que o Jimmy já fez umas outras poses. Então vocês já podem ter uma referência das novas poses que ele já fez, entendeu? Uma referência visual, olhar ali o que a gente falou, o que a gente não falou, e já se apropriar disso, porque a gente está aqui para todo mundo aprender e compartilhar. E aí, o exercício. Criar uma nova pose para Naomi. E aí, criar um intervalo entre as poses. E aí, eu não sei se vocês sabem, em animação existe o conceito de intervalo, né? Então, já começando a falar um pouco de conteúdo, você vai ter uma pose e ter uma segunda pose. E aí você vai ter um intervalo entre elas que vai naturalmente linkar uma pose a outra, né? E aí quando eu coloco ali propor um time para animação, eu já começo a dizer que esse intervalo, a posição dele, se essa pose está mais próxima da primeira pose ou da última pose, ela importa. Então o intervalo não é só um quadro intermediário entre poses. Um intervalo é uma pose nova, mas que está conectando 2 poses. E o time é justamente para dizer se a velocidade ou a trajetória de alguma parte do corpo, ela importa. Tá? E depois disso a gente vai criar um playback. Então essa semana, hoje, agora, a gente vai criar uma nova pose para Naomi. A gente vai criar um intervalo entre as poses.
A gente vai tentar propor um time. É mais um exercício, não é um time completão, mas é um exercício já de time para vocês já irem se apropriando desse princípio. É um princípio de animação. E aí a gente aprende a criar um Playblast. O que é um Playblast, Bruno? Playblast é um vídeo que a gente gera do Maya. É isso. Quando você vira um animador e você está trabalhando numa produtora ou, né, no estúdio de animação, eles vão te pedir, cara, manda um Playblast para mim da tua cena e aí coloca lá no Drive e tal. Aí você vai no Maya, cria um Playblast, um vídeo, sobe lá no Drive e a pessoa vê a tua animação. Provavelmente vai usar o Sync Sketch também. E aí vai fazer as considerações que acha na tua animação em cima do teu Playblast. Então, é muito natural a correção em cima do Playblast e não em cima do arquivo Maya. O arquivo Maya é mais caso precise abrir o arquivo por conta de alguma coisa específica. Tá? Então, a pasta da entrega é essa aqui. Eu acredito que está certo, está certinho. Você pode entrar nessa pasta aqui e entregar. Eu vi pessoas que me mandaram e-mail. Tudo bem, eu peguei os e-mails, eu baixei, eu coloquei na pasta lá. Para essa próxima entrega, tentem mandar no Drive, que fica bem mais fácil para a gente corrigir. A gente só pega as pastas, zipa elas, abre no computador, joga no Sync Sketch, é bem mais prático. E coloquem a referência do lado da pose, que daí fica mais fácil também para a gente. E aí, de novo, cria uma subpasta com seu nome, faça o upload do seu arquivo Maya, um print screen, agora são 3 poses, 2 keyframes e um intervalo, e um Playblast com animação. Tá? Então esse vai ser o exercício dessa semana e vai ser o que a gente está fazendo aqui. Lá na pasta dessa aula, acho que aqui na... desculpa. Aqui. Nessa pasta aqui que tem um link no primeiro slide, tem esse material aqui. É material de apoio e ele vai fazer o quê? Ele vai falar... a gente fez as reviews da entrega. Esses links, alguns podem, por exemplo, o link da review de entrega eu ainda não substituí. Mas o principal, que é conteúdo, vocês têm. Substituindo referência, que foi que a gente precisou fazer no curso passado. Nesse curso vocês não vão precisar, porque a gente não atualizou referência. E a review das entregas a gente também já fez. Então esses 2 pontos, normal. Aí esses outros 2 pontos é o de conteúdo que vocês podem estar lendo para poder estar dando suporte para vocês na prática do exercício de vocês. Então a gente vai falar do Twin Machine, que é uma ferramenta que ajuda a gente a criar o intervalo da animação, criar o quadro intermediário da animação. A gente vai conhecer ele e instalar. Eu criei um link para isso. E criando um Playblast. Então você pode descer aqui no seu material de apoio. E tá aqui, ó. Inclusive sobre substituição de referência. Vocês não vão precisar, mas se vocês quiserem ler e entender como é que funciona isso, está tudo aqui. E aí tem a parte de instalando o Twin Machine. Né, que aí eu vou falar um pouco do Twin Machine aqui. Eu tenho 2 quadros chaves. O Twin Machine ele cria um quadro intermediário. No movimento natural do Maya, a gente tem 2 quadros chaves, um quadro A e um quadro B. O Maya, se a gente deixar naquele modo Auto Mode, lembra da primeira aula, que cria quadros chaves intermediários, o Maya vai fazer uma progressão linear, ou seja, vai colocar keyframe linearmente em todo lugar. Mas a animação não é assim, né? A animação tem aceleração, tem desaceleração, o personagem faz assim, e tudo tem um ritmo. E essa cadência do ritmo é que deixa a animação legal. Então, o Twin Machine ajuda a gente a achar esse tipo de animação que está aqui nessa imagem aqui de baixo. No caso de uma aceleração, onde tem mais quadros chaves perto do primeiro quadro e não do último. Ou então numa desaceleração, que tem mais quadros perto do último quadro do que no primeiro. Então isso a gente vai pegando também. E aí o que é que eu fiz aqui? Aqui tem um link no YouTube, onde eu falo da instalação do Twin Machine. E também coloquei aqui um link no Drive para você baixar o Twin Machine e instalar na sua máquina. Tá? Então esse link mostra como instala também. É muito simples, e aí vocês vão ter essa ferramenta do Twin Machine desse jeito aqui que eu tenho aqui. Ó, é esse cara bem aqui. Ele vai ficar aqui para vocês, e aí vocês dão um clique nele e vai aparecer em algum lugar, aparecer no meu outro monitor aqui. Tá? É esse cara aqui. Então esse é um cara que a gente vai estar falando nessa aula. E depois a gente vai criar um Playblast. Então você pode ver aqui que tem um material de apoio, você pode estar lendo
junto com esse vídeo que a gente está gravando aqui. Massa. Então vamos lá para a aula. Eu não falei ainda de FK e K. Antes de acabar essa aula a gente fala. Porque eu acho que não está no fluxo para falar agora. Então a gente tem esses links aqui do Twin Machine e no Drive também. Então é um slide da apresentação. E aí a gente vai para o exercício. É isso aqui que vocês vão fazer essa semana, tá bom? Criar uma nova pose, criar um intervalo, propor um time e gerar um playback. Parece muito. Pode ser muito. Então, mas eu acredito que vocês conseguem sim. E gente, se vocês não conseguem, mandem o máximo que vocês conseguirem. Se vocês acharem que ficou muito pesado e conseguiram fazer só 2 poses, mandem as 2 poses. Tá? Se vocês fizeram só a revisão de uma pose, mandem a revisão dessa pose. Mandem o que vocês acharem, porque eu sei o quanto é duro no começo, assim, essas primeiras experiências. Mas a gente está aqui para ajudar vocês. Beleza, eu vou pegar esse meu arquivo aqui e vou trazer a minha referência para essa janela, porque eu vou fazer a segunda pose. Eu estou simulando agora vocês fazendo o trabalho de vocês. Né? Deixa eu achar aqui. Workshop, referência. Essa garota aqui. Deixa eu só puxar o meu Pure Ref aqui. Aqui. Não. Bom. Eu tenho a minha primeira pose. E agora eu tenho a minha segunda pose. Tá? Tem muita coisa para melhorar na minha pose aqui. Eu vou até tentar mexer nela. Não agora, né? Mas eu vou tentar mexer nela para depois apresentar como é que seria uma melhor para vocês. Mas agora eu vou me preocupar com essa segunda pose. Então, assim, gente, vocês têm, eu vou seguir a referência, tá? Eu vou seguir o que a gente está usando na aula. E se vocês fizeram essa pose aqui, a segunda pose seria essa aqui. E essa pose, entre elas, a gente vai criar um intervalo, entendeu? Não é essa pose aqui para depois você colocar esse intervalo aqui. O Jimmy, ele já fez até aqui, se eu não me engano. Então, Jimmy, se tu quiser considerar essa terceira pose aqui como já uma pose e melhorar ela e considerar essa como um intervalo, ok. Aqui para a aula eu estou considerando essas 3 como key poses, tá? E aí eu vou criar um intervalo aqui dentro delas e aí vocês vão entender por que isso quando a gente vai fazendo. Então agora eu vou começar na prática a fazer poses. Enquanto isso, vocês podem ir perguntando ou fazendo algum tipo de conversa paralela assim, para poder ajudar a deixar mais dinâmico esse aula. E eu vou falando enquanto eu estou fazendo, tá? Então vamos lá. O que acontece em animação? Quando você vai começar a fazer um ciclo de animação, isso eu aprendi no Anime Dojo, eu acho que foi um site que eu fiz uns cursos de animação lá. Os primeiros 10 frames, eles meio que se perdem no vídeo. Né? Então, se você vai mostrar a tua cena para alguém ou postar no Instagram, os primeiros 10 frames, eles é muito rápido. Então, você pode manter a mesma posição nos primeiros 10 frames ou você pode deixar um movimento bem suave no começo, no primeiro. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar todos os controles. Ó, repara que está tudo desligado aqui, só tem os controles ligados. Vou selecionar tudo. E aí eu já tenho uma keyframe aqui. Eu vou vir aqui no keyframe 15. Eu falei 10 e aí eu vou usar o 15. Deixar aqui no keyframe 15. Eu tenho a minha pose aqui. Eu venho aqui, Shift e clique na minha primeira pose. Botão direito do mouse. E eu vou apagar esse meu keyframe. Porque eu não quero mais ele ali, é só informação, é só sujeito. Então eu só repeti a minha pose aqui. E aqui no 25, talvez, ou no 30, eu vou começar a fazer minha nova pose, considerando a minha referência. Então vamos lá. Eu vou diminuir aqui, ó. O Maya tem esse quadradinho aqui que eu posso diminuir meu time slider. Vocês podem usar isso bem. Eu posso tanto editar aqui quanto editar bem aqui. Ó. Vou colocar 50 aqui. Então fica de 1 a 50. Uma animação rápida. No Maya a gente aperta Alt V, tá? Alt V para poder rodar a animação. Então vocês estão vendo que ali embaixo está rodando a animação, mas não tem animação ainda para rodar.
mas é Alt V, tá? Então eu vou apertar Alt V para parar. Parei a animação e aí eu vou pousar. Vamos lá. Eu vou selecionar todos os controles, vou aqui no frame 30 e eu vou apertar S. Pronto, ali no Time Slider a gente tem agora 2 keyframes e tem 2 keyframes no Maya. Eu só não tenho 2 poses. E agora eu vou trabalhar 2 poses. Eu estou vendo bones aqui, ó. Eu não quero ver bones, então eu venho aqui em Show e eu posso tirar os bones. Eu posso tirar tudo, inclusive. Pode dizer nome aqui. E eu vou deixar só os polygons, que é o que me importa, e os controles, que é o que me importa. E eu vou ligar esse cara para não ser transparente. Ó, eu não quero que ele seja transparente. Às vezes é bom para poder ver algum controle que está escondidinho. Vamos lá. Analisando a pose, vou deixar essa pose do meu lado. Eu sou destro, né? Então minha mão vai me atrapalhar a ver essa pose. Eu quero que ela fique bem na minha frente, bem do ladinho aqui da minha pose. Para me fazer uma... Já fizeram desenho por observação? Para a gente fazer uma pose por observação mesmo. Então, vamos lá. Eu vou olhar ao redor aqui dela. Ó, já vi que esse daqui foi o que eu falei que eu tenho que corrigir na primeira pose. Mas eu vou passar por cima disso agora. O que eu estou vendo? Eu estou tentando primeiro corrigir o principal do meu quadril. O meu quadril ele parece que sobe aqui. Ele vem para frente, ele vem na altura desse pé aqui. Então, ele está para trás do pé e ele vem na altura do pé. Então, mais ou menos isso aqui. Bruno, o Jimmy está perguntando se tem que fazer uma pose igual a da referência para criar um intervalo ou se ele pode criar com uma pose que conecte com a outra. Ah, tá. Enfim, eu acho que eu entendi, mas eu entendi, eu acho. Mas tem que criar igual a referência, pode criar um intervalo que conecta com o outro assim. Assim, Jimmy, como tu já fez as 3 poses, tu tem 4 keyframes, na verdade. Entre eles, eu vou fazer um intervalo. Entre esses 2 keyframes aqui, eu vou fazer um intervalo. Tu vai ver como vai funcionar. E tu pode decidir se tu vai fazer um intervalo entre esses 2 keyframes e outro intervalo entre esses 2 keyframes e outro intervalo entre esses 2 keyframes. Então, como você tem 4 poses, você pode sair colocando intervalo em cada um. E aí você vai entender por que o intervalo, quando eu começar a criar um intervalo aqui. Mas você tem 3 keyframes. A gente pode considerar o do meio, por exemplo, esse aqui, sendo o intervalo. Dá para fazer isso. Dá para considerar ele como intervalo, mas você vai ter muito mais trabalho para fazer. Você vai ter dois ranges para trabalhar. O primeiro entre esses 2 keyframes e o segundo entre esses 2. E você vai ver aqui no nosso exercício dessa aula por que eu estou fazendo o intervalo aí. Tá? Se até o final da aula não ficar claro, a gente pode voltar e deixar claro. Assim, ó. Tem as 2 cenas, né? Tá me ouvindo? Tô sim. Beleza. Tem essa parte que ela tá segurando o joelho, beleza. Aí depois ela levanta os braços. Beleza. Mas eu tenho que seguir a cena do vídeo, ou eu posso levantar o braço de um jeito que conecte o outro? Esse ser o intervalo. Então, tem o vídeo, lá na primeira aula, essa referência tem um vídeo. Então deixa eu abrir aqui para te mostrar. E é legal como vai mudando de turma para turma. Isso a gente não falou tanto. Ou falou e foi rápido. Mas agora que a gente vai falar. Tá, a gente está falando dessa parte aqui, né? Dessa para essa. Isso. Quando eu estou criando um intervalo, o intervalo ele entra aqui, né? Mais ou menos. Exatamente. Aí agora eu já antecipando o que vai acontecer. O intervalo ele não é só uma ligação entre essa pose e essa. O intervalo ele vai deixar isso, vai ajudar a deixar essa transição natural. O intervalo ele vai, quando ele é chamado de breakdown, que é um outro conceito, ele entra quebrando o intervalo, ou seja, o Maya calcularia uma transição linear
Por exemplo, esse braço aqui, tá vendo meu mouse aqui? Esse braço aqui, ele faz uma transição diferente. A menina primeiro puxa o braço perto do corpo dela e depois que ela estica. Ou seja, o Maia, ele calcularia o braço indo reto para lá, sabe? Ele não consideraria essa ação natural, essa ação do corpo humano ou da coreografia. Aqui está então, o que eu achei. Meu Google. Pois é, exatamente. Eu não tava lembrando exatamente de como ela se movia no vídeo, eu ia fazer da minha própria cabeça, né? Essa conexão. Então poderia, tipo, levantar movimentando só o ombro dela depois que ela levantaria o braço. Entendi a tua questão. Então, cara, sinta-se livre. Se tu achar que uma puxada de ombro fica mais interessante do que tá no vídeo, já que a personagem é cartoon mesmo, tu pode deixar isso mais cartoon ainda. O movimento dela existe, mas isso pode ser mais cartoonizado. É um exagero, né? Exagero é um princípio. Então, você pode estar sentindo isso, sim. A gente tem a referência de vídeo, mas você pode estar trabalhando em cima disso como artista. Acho válido isso. E é muito legal a tua pergunta, inclusive. Entendi, beleza. Tem uma área na animação que é a área de motion capture, que vocês devem saber o que é, que grava um movimento e aí transfere para algum personagem. E tem artistas de animação que faz a limpeza de motion capture. Então tem artista de animação especializado em fazer limpeza de motion capture, ou seja, vai pegar a animação que foi gerada pelo corpo dessa menina, pela dança dela, e vai só limpar os keyframes. Só não, que é trabalho pra caramba. Mas vai limpar os keyframes da menina, da animação, mas vai deixar o movimento exatamente como foi feito no motion capture. E aí varia de estilo para estilo. Se você faz o motion capture e aí o diretor de animação, junto com o diretor de arte, decide, não, o estilo vai ser mais Spider-Man, esse último, né, Multiverse, então a animação vai ter que ser mexida, não vai ter que ser uma animação real, né, de corpo humano, realística. Tem que ser mais cartoonizada, tem que puxar aqui frame para frente, para trás. Tem que mexer com controles, e aí o animador que entra em cena para poder fazer esse balanço. E é justamente isso que a gente está falando. Eu tenho que seguir a referência, ou eu posso ter a minha liberdade. Você pode ter a sua liberdade, e fica à vontade. Assim, a gente está aqui para explorar isso mesmo. Beleza? Então vamos lá. Vou voltar aqui na pose. Gente, de novo, essas dúvidas vão surgindo, vocês podem falar. Tá? O meu professor lá da Gobelão, ele falou assim, cara, quando eu vou fazer uma nova pose, eu venho aqui nos meus controles, eu seleciono os controles que eu vou mexer, e eu vou em rotação e eu zero tudo. E aí eu tenho uma posição desses controles específicos zerada. Então isso pode ser uma coisa para se fazer. Eu vou fazer isso aqui agora e vou ver como isso se comporta. Mas o raciocínio é bom porque você não está mexendo na translação, você só está mexendo na rotação dos seus controles. E aí, de novo, eu estou tentando achar a nova posição do quadril. Reparem que eu estou o tempo todo, e dessa vez eu estou mexendo de uma maneira mais livre. Eu não estou considerando ela como pessoa, como eu falei da primeira vez, mas eu devo. Eu gosto de pensar assim. Porque enquanto eu estou fazendo isso, está me incomodando pra caramba como ela está se mexendo, sabe? E aí eu tenho que... Só que como eu estou num modo mais livre aqui, eu tô aceitando isso até eu corrigir. Então vamos lá. Olha como o pescoço dela vira bem pra frente. Olha a rotação aqui do ombro, eu vou zerar. Rotação do braço eu vou zerar. E aí eu começo a trabalhar com o ombro. E o ombro, ela já mostra ali que o ombro está para cima. Essa curva aqui é problema do modelo. Desconsidera. Vamos corrigir isso. Aqui eu vou mexer aqui. Eu poderia ter zerado, mas tudo bem. Voltando no braço. E eu vou tentar achar aquele ângulo ali. De novo, rotação, eu vou zerar esses caras. Poder selecionar esse, eu sei que com rotação, vou selecionar de novo. Sem rotação.
E aqui eu estou no Auto Mode, tá? Aqui. Deixa eu colocar pra isso. Tá automaticamente criando keyframes para mim. Se não tiver no Auto Mode, você seleciona tudo e dá um keyframe. E salva em seu arquivo. Deixa eu salvar esse cara. Second Pose. Turma B. Vocês tiveram muito problema? Perderam muito arquivo ou foi de boa? Foi de boa, beleza. Então, ó, esse braço aqui tá. Eu vou selecionar. Vou achar um ângulo aqui e vou selecionar todos os controles que eu quero. E aí o último que eu selecionar, eu desselecionei esse, selecionei de novo, aparece os parâmetros só dele. Então eu vou fazer isso com essa mão. Aí agora eu vou pegar a rotação dela. Tá tudo zerado. Aqui eu vou zerar também. Esse braço só tem uma rotação, outro braço. Aí, ó, mas perceba que eu não estou mexendo no ombro. Isso está errado. Vou trabalhar primeiro com o ombro. Ela está olhando para a câmera. Eu estou considerando essa rotação aqui. Na revisão a gente falou muito disso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho essa angulação do rosto dela e eu vou tentar fazer isso aqui também. Eu imagino como se cada objeto tivesse os 3 eixos mesmo. E tem, né? E aí eu me preocupo como ele se dispõe o tempo todo. Não de uma maneira matemática, mas de uma maneira visual mesmo. Bom, aí eu vou tentando corrigir. Às vezes é uma coisa ou outra. Ó, percebo que eu não pego muito os eixos aqui certinho. Eu pego por aqui mais ou menos. Dou um clique no movimento. Uma coisa bem mais intuitiva mesmo. Essa rotação da coluna não. A galera tá comentando bastante sobre como foi a experiência no chat. Ah, legal, legal. Então eu vou deixar bem aqui. Vou deixar aqui o chat para ficar gravado. Deixar o chat bem aqui, gente. Bem aqui. Você poderia frisar no diagrama. Depois a gente vai voltando nessas perguntas. Vamos mandando aí. Siga o fluxo aqui. Tentar terminar logo essa coisa. Terminar não, né? Dar um bom caminho para ele. Ó, eu estou tentando fazer essa coluna aqui. E ó, ela dá uma viradinha aqui. Então eu vou tentar fazer essa viradinha aqui também. E aí, vejam como essa viradinha está mexendo na posição do meu braço. Então eu poderia ter tido um cuidado. Olha como está estranho aqui. Bora zerar isso aqui. Cadê? Até perdi o controle do vídeo. Aqui, ó. Ó, aqui. Pronto. Estou aqui dando uma subidinha aqui. E agora a gente trabalha com esse braço. Aqui é skin, tá? Eu tenho que corrigir esse skin. E aí, ó, tem que sair voltando, mexendo em muita coisa. Por isso é muito importante você cavar a sua pose mesmo. Achar ela, tentar fazer ela dar o mais certo possível. E uma coisa que eu já estava querendo fazer há muito tempo, aqui nessa pose, é o... Deixa eu salvar de novo. É o... Aqui nesse controle aqui, ó, do pé, aqui nessa seta. Será que é nessa? Não, é no controle desse aqui mesmo, do pé. Tem um atributo aqui para baixo, pode puxar esse cara aqui para essa linha pontilhada para baixo. E você pode vir aqui no Ball Pivot. Você seleciona o Ball Pivot, o botão do meio do mouse, você mexe o atributo, mas não é isso que eu quero fazer, é outro atributo, é o Ball Roll. É esse aqui, ó. Tá vendo? Com ele você pode mexer no seu pé sem ela tirar o pé do chão. Então nessa animação aqui, desse ponto para o outro, tudo se mexe menos a ponta dos pés. Então, de uma pose para outra, isso a gente teve algumas situações na primeira turma que
que o pé se mexia. Então, na verdade, o pé não se mexe. A animação é essa aqui, ó. Então, você vai pegar o seu atributo lá do ball roll, no outro pé também. Você vai fazer assim. E se tiver no modo Stepped, você volta um frame aqui e você já começa a ver como é que está funcionando. Legal. Agora eu acho que esse quadril pode subir um pouco mais. Ele já está numa angulação legal aqui, parecida com a da referência. Agora o braço tem que mexer totalmente, o braço está muito zoado. Ó, zerei tudo. E agora eu vou trabalhar com o ombro primeiro. Vou zerar o ombro também. Mais saudável. Vou pegar por esse eixo ombro, por esse eixo, bem devagar mesmo. E eu vou ver, ó, tô olhando aqui, ó. Eu vou ver como é que ele se comporta. E ó, ela tá começando a fazer mais sentido pra gente. Tá doendo menos ver. Então isso tem a ver também. Se você tá... Tem que analisar o tempo todo. A escultura também é assim, né? Você coloca um pouco de massa no modelo, você tem que girar e ver como é que tá funcionando do outro lado. É a mesma lógica. Eu tenho percebido isso. A Amanda falou isso muito na gravação, que infelizmente não foi a voz dela. Mas ela falou, você tem que estar girando, gira o seu modelo, né, Amanda? Gira o seu modelo para achar a melhor pose e ver se está funcionando. Exatamente. Uma coisa que eu falei no vídeo foi que algumas vezes dava a impressão de que a Naomi ia cair. Eu não tinha muita certeza de qual pé ela estava se apoiando. Então é bacana vocês virarem e falarem, cara, se fosse uma pessoa, ela estaria em pé, assim, tá tendo equilíbrio. Isso. Teve uma situação no CID que a gente tava com uma animação para fazer. A gente se levantou, a gente fez a ação e a gente percebeu como é que era de verdade aquela ação. E o que a gente estava fazendo não era o que era de verdade. Então tem muito disso às vezes também. E aí, no caso aqui, a gente tem uma referência no vídeo. E se o vídeo não mostrar todos os ângulos, tentem fazer a pose para poder sentir. Ó, uma coisa que eu estou fazendo agora, ó, tá vendo esse Vzinho que eu tenho aqui, essa ponta bem pequena? Eu vou mexer no joelho para poder buscar, ó, essa forma. Então eu já estou meio que penteando mesmo a pose. O professor Sami Fett, lá do Governo, ele falava muito isso. Se preocupa bem com a tua pose antes de tu seguir para a próxima. E acredita nela, ela pode estar esquisita. Ela vai demorar para vir um pouco. A segunda pose já fica mais fácil. E aí quando você fizer a segunda pose, você pode ter que voltar na primeira. Agora eu vou fechar as mãos. Para fechar as mãos, gente, tem uns atributos aqui nesses retângulos aqui, que é o bend. Esses 3 bends, eu vou selecionar os 3 e fazer assim. Eles fecham a mão toda. Você também, claro, pode selecionar só os controles dos dedos e fazer assim. Você vai perceber que o... Nossa, tá perfeito, foi muito rápido. O fato é a observação mesmo, gente. Quando vocês forem colocando isso como prática, vocês vão ver que é isso. Não tem nada muito... Como é que posso dizer? Assim? É simples, sabe? É mais paciência e exigência também. Vocês têm que ser exigentes com o que vocês estão fazendo. E vocês vão ver que eu não fui exigente com o dedo, então o skin está muito feio aqui. Então desconsiderem isso, ainda não corrigi isso. Até mesmo porque eu fiz umas coisinhas para poder só renderizar o rosto dela, então eu tenho que corrigir isso. O que eu fiz ali foi só fechar a mão para poder ter mais ou menos a essência da pose. Legal. Aconteceu alguma coisa. Fiquei muito... Meu Deus, salvar, né? Tá, gente, deixa eu ver. Tem alguma coisa acontecendo aqui nesse braço que eu não gosto. Ah, tá. Essa curva aqui. O braço vem reto aqui. Natureza do braço, né? Tem uma curva aqui, mas ele vem reto aqui e aí ele sobe no fundo. Então, deixa eu ver isso aqui. É um detalhe, mas tá me incomodando.
Agora eu vou usar os atributos. Vou selecionar esses controles aqui. E vou usar esses bands até o 3. Não, eu não vou selecionar esse aqui que é do polegar. Só esses 4 aqui de cima. 1, 2, 3, 4. E aí esses 3 bands. Se vocês preferirem, vocês podem usar o dedo mesmo. Na verdade, é o 2, 3 e o 4. É isso. Pronto. Mais ou menos fechadinho. Não. No dedão eu vou... gente, quando você seleciona o controle e aperta F, ele vem para o centro da tela, tá? Isso é útil. Tá? Seleciono o controle e vem para a tela. Eu uso muito isso. Seleciono aqui, F. Aí eu vou meio que... Não dá para ver muita referência, mas acho que assim fica mais ou menos bom. Alguma coisa assim. Deixa eu ver uma referência. É desenho de observação. Eu tenho a cabeça dela que está em cima desse pé. Eu tenho a cabeça dela que não está tão em cima do pé. Então eu vou voltar. E vou fazer assim. Deixa eu ver. Ó. E aqui a gente começa a ter a pose dela. Eu vou voltar aqui, gente, porque eu estou muito incomodado com essa. Eu voltei a primeira pose, vim aqui primeiro keyframe e vou tentar corrigir esse cara aqui. Ao vivo. Aqui, ó. Eu rotacionei ali o ombro, já casou um pouco mais, mas eu vi que o ombro dela ainda não tá bem desse jeito. É o azul, né? É o azul, então esse aqui. Ó, agora tá começando a ficar bom. Então eu volto pro braço. E eu também acho que ela tá muito para baixo. O que vocês acham? Vamos falar, gente. Olha ali. Agora ela tá subindo um pouco mais. A perna dela, essa reta aqui, tá fazendo mais sentido. E ela é reta mesmo, ela tem uma força. Então, ela tá melhor que antes. Tá funcionando um pouco melhor. Tava me incomodando muito. Eu não vou perder muito tempo aqui nisso. Mas é isso, vocês vão, além de... Vocês vão fazer basicamente isso que eu fiz. Deixa eu voltar aqui para essa coisa. Aqui ela tá com a boca um pouco mais fechada, se não me engano. Você pode selecionar o maxilar e rotacionar um pouquinho. Às vezes são coisas muito sutis, mas que fazem muita diferença. O olho dela eu acho que fechou um pouco. Não muito. A sobrancelha desceu. Bem de leve, não desceu. E a cabeça dela tá mais pra lá. Tá mais assim. E o olho dela, quando eu mexo, ele volta pra cá. Eu posso até puxar ele mais pra frente aqui nessa visão. E aí aqui eu volto aqui. Aí ele tá olhando pra câmera. Aí a gente tem... No teclado, no botão maior, menor, não tem aquelas setinhas? Você, no ponto e vírgula, pronto. Você pode ir de keyframe para keyframe. Eu acho isso muito prático porque me lembra a animação 2D. Então eu consigo ver muito mais rápido a animação passando de keyframe em keyframe assim. E como é que faz no frame a frame aí? Ponto e vírgula os quadros-chave, né? E frame a frame, traduzir. Peraí, deixa eu... eu tinha um teclado, lembra, mano? Eu fiz um teclado pra onde? Lá pro... eu não vou achar agora. Procura no Google mesmo. Eu vou colocar aqui, teclado. Eu tinha que ter aquele aplicativo que apertou e aparece, mas ainda não sou tão bom assim. Imagens, teclado, imagens. Peguei um teclado aqui. Meu teclado. Abrir em nova aba. Legal, aqui. Deixa eu ver assim.
Tá vendo esses dois aqui? Conseguem ver? Se vocês estão com o controle selecionado, vocês têm que ter o controle selecionado, tá? Se você, por exemplo, tem um controle da cabeça selecionado e tem 2 keyframes na cabeça, se você apertar as setinhas para trás e para frente, não é a direcional, é essas aqui, ó. Não é a setinha aqui embaixo, é daqui de cima, o maior ou menor. Aqui, ó. Aí você pode ir para frente e para trás. Isso ajuda muito, eu gosto muito disso. Testem aí e me digam se não funciona. Se funcionar, só dê um valeu. Isso é muito legal. Tá, vamos continuar aqui. Essa pose já estou gostando, né? Para a aula já está legal. Olha, eu acho que ela está um pouco tombando para frente aqui desse ângulo, então eu vou girar aqui. E reparem que aqui não vai mudar muita coisa. Na verdade fica melhor. Fica mais natural. Então eu estou olhando de todos os ângulos para ver se está funcionando. E a questão se está funcionando ou não, você vai pegando com o tempo. É incrível como isso vai acontecer. Confirma aí, mano. Me ajuda. Não fugiu. Estamos escutando, gente? Sim. Massa. Fico medo de estar falando sozinho. Então, gente, ó, eu achei essa pose. Vocês viram que foi muito com posição e rotate. Eu me preocupei em manter os pés no chão, porque de um ponto para outro esse pé fica. E eu também olhei a referência em vídeo. Né? É bom, se vocês tiverem dúvida em relação ao movimento, olha o movimento em vídeo também. E agora a gente vai usar o Twin Machine, que é esse cara aqui, para criar um intermediário. Então o que o Twin Machine faz? Lá no PowerPoint, que eu não dei para ver, sai do cara. Nesse PowerPoint aqui, bem aqui, eu coloquei no YouTube. Aqui, ó. Esse sou eu gravando vídeo. Eu mostrei como uma vez que a gente faz conseguiu fazer isso, a gente volta na instalação. Então eu já E aí você pode vou clicar com o botão no meio do mouse e arrastar E lá, para minha eu shelf. A mostro gente chama essa área inclusive aqui como de colocar shelf, aqui né? em cima. Coloquei aqui. Aí vocês vão ficar tranquilos com isso. E agora aqui eu vou falar da ferramenta. Seguinte, essa ferramenta, se você, ele vai ajudar com esse slide. Você pode puxar ou para frente ou para trás, a puxar um controle mais para perto do seu keyframe anterior ou mais para perto do seu keyframe posterior. Eu vou pegar o quadril como exemplo, tá? Então eu tenho esse meu keyframe, primeiro keyframe aqui e o meu segundo, tá? Um no 15 e outro no 30. Quando eu fizer de um 15 para o 30, por exemplo, eu quero aqui no 22, por exemplo. E com essa ferramenta eu posso dizer se eu quero um keyframe bem no meio. Aí ó, eu selecionei o controle e puxei o slide bem no meio. Aí ele vai colocar o meu quadril lá no meio. Se eu quiser que nessa posição no time slider, o meu controle do hips esteja mais próximo do meu primeiro frame, então eu puxo ele mais para próximo do meu primeiro frame. Então, com isso, eu começo a ter uma aceleração de movimento. Repare que ela demora mais a sair ali da posição inicial dela e ela demora menos tempo para mudar para uma próxima. Então ela passa muito tempo perto de uma posição só e pouco tempo e ela muda muito rápido. Então isso tem a ver com aquela teoria que eu joguei lá no Drive, que é da bolinha de aceleração, né? Quanto mais quadros-chave você tiver perto do primeiro quadro, mais acelerada vai ser a ação, ou seja, a ação vai passar por mais quadros-chave até poder chegar no próximo quadro. Então, rapidamente, só com o teste, eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, aqui no meio desses 3 keyframes, eu quero que o quadril esteja bem perto do primeiro. E eu quero que aqui, entre esses dois, que ele mudou bem pouco, eu quero que tenha outro quadro intermediário. Eu vou usar a ferramenta e colocar bem aqui. Então, eu criei um quadro intermediário entre esses dois. Agora, eu tenho 3 keyframes bem próximos. Quando ele vem para cá, eu quero que o quadril, por aqui já,
ele já chega bem perto do final. Então, ao invés de eu esperar de chegar até no final, não, eu quero que bem aqui no 26 ele já fique perto do último. Olha aqui como eu vou colocar perto do último. Então, olha só como se dá a animação. Tá uma zoada, né? Porque não é obrigado. Mas, ó. A gente passa a ter uma aceleração no movimento. A gente passa assim, o quadro demora mais tempo para passar por alguns frames e por outro ele passa muito rápido. Então essa ferramenta ajuda você a poupar trabalho e ver mais algum resultado do que ficar pensando como é que seria. Então basicamente é isso. Você seleciona a sua ferramenta e fica trabalhando. Para essa semana, você não vai criar um monte de keyframe, tá? Você vai pegar, você tem duas keyframes, ó, que vai do lado A para o lado B, e você vai criar uma posição intermediária usando o Twin Machine como ferramenta e como um grande ajudante nessa tarefa. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou puxar a referência de vídeo que eu mostrei para vocês antes. Deixa eu abrir aqui. Pronto, achei. Ó. Ela vai dessa posição para essa posição. Então, meu quadro intermediário pode ser esse aqui. Ou esse aqui. Eu acho que eu vou ficar com esse aqui. Então, eu vou ter essa pose como referência. Deixa eu até pegar uma imagem dela. Eu acho que eu já falei esse. Eu pego esse snip em tudo próprio Windows e copio. Aí eu faço assim. Eu copio, venho aqui no meu Pure Reference e colo. Aí eu já tenho aqui minha pose de referência, muito útil. Então agora eu tenho duas keyframes, uma pose que vai ser meu intermediário. Então, o que eu vou ser bem honesto com vocês. Essa minha referência, até como foi o Jimmy, eu acho que falou agora, não sei se foi para tudo, eu posso ser livre para trabalhar? Pode, é justamente aí que está a questão. Você vai ter a referência de como acontece a transição de uma cena para outra, mas você pode interagir com isso. Tá? Então, por exemplo, esse quadril, vamos fazer de uma maneira bem abrupta. Eu vou selecionar todos os controles e vou chegar aqui no meio dessa animação, 22 e 23, que não está certinho aqui, mas pode ser qualquer um agora. Você vai selecionar todos os controles e vai aqui no Twin Machine e vai colocar aqui no meio. Inclusive você pode ir aqui nesse espaço aqui e colocar 5, parece. Não, é 5 não, é 0.5. É 0.5. Porque se eu não me engano é de 0 a 1. Ah não, é de 0 a 50. É de 0 a 100, então você pode colocar 50. Pronto. Então o que eu fiz? Eu selecionei todos os controles e coloquei exatamente no meio como o Maya faz normalmente. Então eu tenho agora 3 poses e está exatamente no meio. Agora olha aquela diferença. Acho que foi o Jimmy. Olha a diferença, Jimmy, da pose intermediária que o Maya cria para a pose natural que a gente tem de referência. Então o braço, esse braço aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse braço aqui, ele não segue na vida real. Na referência, ele faz um caminho por dentro do corpo aqui. A mão não está aqui para cima, esse braço não está aqui para cima. Ops. Deu um bug louco de novo. Pronto. Ó, esse braço aqui ele não está para cima, ele está numa outra posição. Então o Twin Machine ele ajuda a gente a ir encontrando isso. Então vamos lá. Eu comecei selecionando tudo, criei um quadro-chave no meio de tudo aqui. Eu não costumo colocar 50 não, é só puxo o slide para o meio mais ou menos e vai, né? E foi. E agora eu vou começar a trabalhar. Como é que está a minha referência? O quadril parece que ele funciona. Eu estou usando as setinhas aqui de novo. Maior que, menor que, valeu, Braga. Deixa eu ver na minha referência de vídeo como é que isso funciona. Vê que eu não sei a resposta. Tenho que procurar. Ó, ela faz um movimento simples para frente, o quadril. Ó, um movimento simples para frente.
Então eu posso continuar isso aqui. Ó, movimento simples para frente. Só que bem aqui ela dá uma baixada. E eu não sei se eu quero isso. Eu quero que ela siga o movimento. Vê como tudo vai se casando? Ó, agora a gente tem um movimento simples para frente. Legal. Analisei o quadril. Para mim tá bom esse intermediário do quadril. Olha o pé agora. Olha lá na tua referência o pé. Os pés ainda estão lá embaixo. Então, olha o que acontece. Esses caras aqui, vou selecionar 2 pés. Eles estão ainda todos no chão, como está no primeiro quadro-chave. E não no meio, já levantando como está no último quadro. Então, aqui no meio, onde eu já tenho meu quadro-chave para eles, eu vou aqui no meu Twin Machine e vou dizer, ó, eu quero o primeiro quadro. Dá uma zoada ali na cabeça, mas você usa o controle, eu acho que volta. Eu deveria. Peraí, olha que É mais ou menos assim que fizeram Assassin's Creed, né? O Unity. Olha aqui, ó. Eu mexi na cabeça. Cara, sabe o que é? Eu acho que é o zoom que ele vem me pegando peça. Toda vez que eu tô gravando, eu acho que meu computador não aguenta, os 3 monitores, com a gravação, com tudo. Aí fica acontecendo isso. Na outra aula foi a mesma coisa. Mas tá aqui, ó. A animação tá aqui. E eu mantive no meu quadro intermediário o pé no chão. Então a animação vocês vão começar a perceber enquanto animadores, que nada se move ao mesmo tempo, no mesmo espaço, do mesmo jeito. Então, uma ação simples como essa, o quadril tem a sua própria velocidade, o pé tem a sua própria velocidade de levantar, a mão segue uma trajetória diferente. Então, considerem vários pedaços. O corpo, no caso do personagem, considerem vários pedaços e que cada personagem tem o seu timing, tem o seu tempo. E por isso que eu coloquei lá na apresentação, propor um timing, é justamente isso. Tipo, o pé ele demora mais tempo para levantar do que o quadril para chegar. O quadril já passou metade do caminho que ele vai correr na ação dele, mas o pé não, ele nem começou o movimento dele. Então é esse tipo de ação que eu quero. E de novo, vocês vão ter a referência visual aqui da referência de vocês. Vamos continuar. Não acabou ainda. Eu vou construir agora essa pose. Eu acho que essa curva faz um pouco assim, de leve. Eu não consigo fazer o motion blur no rosto dela. Motion blur é deformação por raio de movimento, né? Então, eu não consigo, mas isso já me atende. Eu vou rotacionar o ombro. Vamos ver essa referência como é que é. O ombro está aqui repousado e ela só puxa para cima mesmo. Então, enquanto está ok. Deixa eu fazer assim. E o braço cai, né? O braço cai, ele gira aqui. Esse outro braço está passando por dentro. Isso que a gente vai ter que achar agora. A mão. Eu acho que o ombro dela pode fazer isso aqui. Eu estou tentando achar essa curvatura aqui. Agora eu fiz assim. Então repara que nada se move sozinho. Se mexeu no controle, você vai mexer no outro. Coloca uma música aí no meio. Vamos lá. Agora o pulso. Agora essa mão já está meio aberta. Então eu vou selecionar meus controles dos dedos. Qual foi esse aqui? Qual foi que eu mexi? Foi esse. Então eu vou selecionar os controles dos dedos. E como é que ele está no começo? Ele está esticado. Então eu quero que ele aqui esteja mais esticado. Então esses dedos que eu selecionei, eles vão estar mais próximos no meu primeiro quadro. Ó. Viu? De novo aquele erro, né? Olha o que está falando. A rotação da mão eu não gosto ainda. Quero que ela apareça mais.
Pronto, eu meio que comecei a resolver o braço, aí eu já tenho que ver o outro braço, porque não tá fazendo sentido a coisa. Então vamos lá. Baixar um pouco o ombro, baixar um pouco o braço. Mexer um pouco no ombro de novo. Mexer de novo no braço. Relaxando. Vamos aqui, e agora eu vou para o antebraço. Olha, aqui nesse ângulo não tá bom. Aqui os dedos dela também estão esticados. A referência também mostra isso. Eu vou ligar aquela parte que eu falei agora e deixar transparente. Isso aqui, ó. Eu vou selecionar só esses controles aqui. Não quero quadril. Quero só os controles da mão. Pronto, peguei. Aí eu venho aqui no Time Slider. Deixa eu ver qual é o primeiro que está reto. Né? Então eu quero que ele esteja reto como o primeiro. Ou bem igual ao primeiro. Pronto, está retinho. Deixa eu ver aqui mais um pouco. Esse ombro pode subir. Eu acho que o movimento do ombro é que sobe primeiro. Eu posso dar referência, fazer isso, tudo isso. Girando a mão. Tô quase lá. E eu sempre olhando aqui, tá, gente? Pra poder ter minha referência. Agora o meu pulso pode cair. Olha que bonitinho. Peraí, deixa eu ver. Tá bom, isso aqui não. Eu tô querendo isso aqui. Tá, sabe o que eu acho? Eu acho que ela gira em frente à câmera, porque o cotovelo tá bem melhor dela. Bem menor. Então ela só tem esse espaço de cotovelo, a gente tá tendo muito cotovelo, muito braço. Então ela move pra câmera. Aqui a gente vê menos braço, mas aqui a gente tem. Agora a gente gira aqui pra ver isso. Ó, começa a melhorar. E tem que ver se tá funcionando também, né? O braço da Naomi, o braço direito, não tá muito pra frente, não? A referência parece ser mais. A moça ser mais gordinha e a Naomi mais magrinha. Pode ser. Tu acha que tá muito assim. É isso? Ou o braço esquerdo? É exatamente isso. Mas. Olha, esse aqui eu acho que pode ser um pouco mais perto. Porque ficou estranho no movimento aqui. Tem um princípio de animação que é arcos. E o pessoal do Disney sempre falava, observe seus arcos. Então você tem que ficar de olho em tudo que está acontecendo nos seus quadros. Por exemplo, o que eu estou olhando nesse momento? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Tem esse cara bem aqui no Maya que é o Greasy Pencil. Aí eu vou colocar para show, Greasy Pencil. Show, Greasy Pencil. Aí eu vou mostrar o que eu estou vendo. Aqui eu estou vendo o que eu estou vendo. E quando ele muda, bem aqui eu estou vendo outro cotovelo. E quando ele chega na outra pose, eu estou vendo outro cotovelo. Então o que eu estou me incomodando aqui? Nessa trajetória. Ou nesse meu arco aqui. Eu não sei se isso está certo. Eu acho que não. Mas talvez esteja. Bora ver a referência. Olha o cotovelo dela. Parece que sim. Parece que ela faz um movimento. Uma flecha assim pra cima. Um arco assim pra cima. Então, acho que funciona bem sim. A gente atendeu dessa vez o que está dizendo a referência com o cotovelo. Eu estava apreensivo com isso. Vamos continuar. Então, mais ou menos a pose do braço está resolvida. E, claro, tem que resolver outras coisas. Como o dedo. Né? E o dedo ali, eu estou vendo que ele é meio aberto. Então, eu vou deixar ele meio aberto. Caramba.
Aqui, ó. Deixa ele aberto e os outros são fechados. No desenho, não sei se todos têm uma noção, vou falar rapidinho. Quando a gente tem uma mão, assim, para deixar interessante a mão, a gente costuma separar os 2 dedos do meio dos outros 2 das pontas. E isso vale para animação também. Então, uma pose interessante seria os 2 mais unidinhos aqui, como inclusive está aqui, e o dedinho assim para fora. Assim. Isso também deixa bonito. É tudo questão de tentar achar o melhor shape, o melhor visual. A gente sempre acaba esbarrando nisso. Aqui a gente tem esse controle aqui em cima, a gente pode chegar o dedo mais para perto. Ó, pronto, a gente aqui por enquanto está atendendo. Não sei se a rotação da mão poderia cair um pouco. Eu vi uma coisa agora. Não sei se mexendo aqui vai aturar muita coisa. Talvez não. Só para esse braço fazer mais sentido no vertical aqui. Assim. E aí eu vou ter que mexer no ombro. Eu já escutei artistas falar, eu acho que foi o Glauco, não sei. Não vou lembrar, não vou falar o nome do artista, pode ser que não gostei. Mas alguém falou que é uma luta constante de deixar bonito o seu trabalho. Né? Na animação tem muito isso também, é uma luta mesmo. Cara. Você fica um tempão gastando, mas no final você sente orgulho. A intenção é essa, pelo menos. Vamos aqui no pescoço, vamos esquecer o braço um pouco. Vamos aqui no pescoço, deixa eu puxar isso aqui. E a cabeça dela parece que ela tá mais. Como ela tá subindo. Ó. E pode ver que esse quadro já é diferente daquele quadro que o Maia tá radando. Eu só acho também que nesse quadro intermediário o quadril não faz o joelho tanto para frente. Esse joelho está mais vertical aqui. E essa perna está mais para frente. Então eu vou puxar mais para trás. Parece que agora funcionou melhor. Essa primeira pose eu posso fazer um pouco mais rápido. Porque eu estava vendo o pé se mexer um pouco. Agora ela está se mexendo por causa do skin, então tá normal. Aí a tarefa de vocês é tentarem fazer esse keyframe, esse intermediário, tá? E esse é um exercício usando o Key Machine, usando a referência. Tá? Vocês vão ver que na referência não tem essa imagem, vocês vão ter que abrir o vídeo, dar um print ou congelar. Vocês vão ter que sempre estar fazendo isso daqui, para poder. Isso daqui é muito aconselhável, tá? Se vocês puderem, inclusive, gerar um GIF disso, pode ajudar. Porque aqui você consegue ver como o cotovelo se direciona, como o joelho repousa ali, como o quadril também repousa, e como o braço direito é muito rápido no finalzinho da ação. Você vê uma diferença de um frame, ele já está lá. Entendeu? Então, provavelmente, esse braço aqui, eu vou fazer de uma forma bem rústica. Esse braço aqui, até aqui, pertinho dessa ação, ele ainda estaria perto desse frame aqui. Então, ele faz isso aqui mesmo, ele dá uma pulada aqui. Mas eu vou apagar isso aqui que não é minha tarefa da semana. Então, ó, a tarefa é criar esse pose intermediário. Mas, a gente acabou de criar aqui. Isso aqui já seria uma entrega, tá? Agora vamos aprender a criar o playback. Vou tirar todas as referências de cena. Amandinha, lembra das perguntas para mim? Por favor. Antes do... Tem algumas. Tá. A gente sai respondendo. Vamos só deixar gravado como criar um playback. Tá? Então eu vou, por exemplo, lembra que eu deixei os 15 frames, eu selecionei todos os controles, eu deixei 15 frames sem ação, aí eu fiz ação, e aí eu tenho um frame de repouso aqui, eu vou deixar até a 50, então eu tenho essa animação, que tá super bonita já.
Eu tenho 3 quadros-chave, isso é motivo de orgulho, gente. É muito legal vocês, quando vocês fizerem isso daqui, é muito motivo de orgulho. E o que vocês estiverem fazendo vai virar post, tá? Só pra avisar, um spoiler. Marcando geral, assim, eu vou fazer um post com todo mundo do curso, todos os resultados. Ou quase todos. Na verdade, Bruno, teve bastante gente falando como foi a experiência para eles, né? Teve gente que se perdeu nos controladores, eu acho que é normal, como a gente está começando, né? Entender o que rotaciona, o que move. Aí a Juliana falou que ela levantou bastante, tentou se equilibrar, que nem a Naomi, para entender como é que era a pose. E a pergunta que tem é do Patrick, que é sobre blend shape. Você consegue ler aí? Tem uma pergunta, quando você usa blend shape, quando você usa quadros de animação como tá, deixa eu deixar aqui para todo mundo ver. Tem uma pergunta, quando você usa blend shape e quando você usa quadros de animação... Ah tá, quando você usa blend shape e quando você usa quadros de animação comum. Digo, quando a produção dos blend shapes é usada de fato numa produção. Na minha experiência lá no Cydia, cara, sempre que precisa. E só quando precisa. A gente não deixa de usar blend shape porque a gente resolve tudo com bons ou com controles. E a gente também não faz só por controles. E a gente desconsidera blend shape. Não, se a gente acha que alguma coisa pode ser resolvida melhor com blend shape, mete blend shape. Se acha que vai ser resolvida com bones, mete bones. Na Naomi, eu tenho blend shape e bones agindo no rosto dela. E eles estão agindo juntos. Então, os dois. Ambos. Vamos voltar. Agora eu vou gravar. Agora é sério. Aqui no Maya a gente tem esse playback. Se você liga o animation aqui, você tem essa opção playback. E aí você clica no quadradinho ali e aí aparece essa janela. E aí tem algumas opções. Também tá lá no material de apoio. Voltei, perdão. Eu tinha caído aqui. Tá bom. Aí você tem essa janelinha aqui do Playblast, você pode definir onde começa e onde termina, e normalmente eu deixo no Time Slider porque é o que eu já configurei aqui. Eu vou deixar ligado tudo isso, e eu vou pedir para vocês usarem, converterem no formato QuickTime e no H264. Se não conseguirem, pode mandar AVI também, não tem problema. O QuickTime é um formatinho que é mais leve, e que basta você instalar o QuickTime Player Você baixa lá o QuickTime, você instala, aí quando você abre o Maya já vai ter essa opçãozinha aqui para você converter o teu vídeo. Então liga em QT, que é QuickTime, e coloca em H264. E aí a qualidade eu sempre deixo 1, escala 1. E o tamanho do vídeo eu deixo pela janela, tá vendo? From Window. Então é a janela que eu estou vendo aqui, que é a minha animação. Vocês não precisam saber sobre render ainda. Se preocupem só com a animação. E aí, com essa opção ligada, você vai gravar essa janela. Em escala 1. E aí, essa opção normalmente vem desligada. Você liga ela, Save to File. Você dá um nome para o seu arquivo. E você acha um lugar para ela. Eu vou achar aqui. Turma 2. Animation. E eu vou dizer que aqui eu posso colocar o nome. Então, nome Playblast 001. Vou salvar. E aí eu aperto esse botãozinho aqui, Playblast. E aí o que vai fazer? Ele vai rodar o Playblast em cima da tua animação em algum momento. Parece que está lento aqui. Pronto, está rodando. Só que ele pegou da janela errada, porque eu estava mexendo na animação. Então, errado. Eu vou mostrar o Playblast que saiu para vocês. Deixa ele aparecer para mim aqui. Ó, ele apareceu aqui. Quando você faz isso, ele abre para você. E tá aqui o Playblast. E ele não rodou. Eu acho que ele não está rodando porque isso aconteceu também no primeiro turno. Alguma coisa de OBS, alguma coisa de gravação, não deixa. Mas vai funcionar. Não deu erro, os meninos conseguiram. Então o que eu faço? Só clica aqui na viewport ativa aqui. Pronto, está clicado. E aí vocês fazem agora o Playblast de vocês. Como vocês já configuraram tudo que eu fiz antes, é só clicar em cima de Playblast. E aí ele vai dizer, vai copiar em cima daquele arquivo antigo. Aí vocês dão um OK.
e vai gerar um vídeo. Ó. Ele corre ali embaixo, tudo. Eu acho que agora vai funcionar. Acho que o Maya permitiu. Bora ver aqui. Não. Infelizmente não. Deixa eu abrir ele de novo. Porque eu tô frustrando. Deixa eu abrir de novo. Workshop de animação, turma 2, animation. Aqui. Ele tá funcionando. Ele tá funcionando, mas... tá. Ele não tá funcionando nesse monitor. Quando eu puxo para esse monitor que eu não tô mostrando, ele funciona. Então, de novo, é alguma coisa da gravação que não tá deixando ele funcionar. Mas o Play Blast funcionou aqui, tá? Eu não tenho como mostrar pra vocês. Desculpa. Mas ele funcionou, esse Play Blast. Então façam assim o Play Blast de vocês. Sobre a entrega é isso. Eu acho que a gente conseguiu posar o personagem, criar um intermediário. Vocês podem usar o Twin Machine. E uma coisa. O Twin Machine é uma ferramenta. Se vocês tiverem muito problema em encontrar esse tipo em usar ele, vocês podem criar a pose intermediária de vocês do zero, puxando o controle, porque nem sempre existiu Twin Machine no Maya. Então, vocês podem estar animando sem o Twin Machine. Então, fica essa opção também. O que eu estou colocando é muito conteúdo e tentem focar. Vocês têm 3 poses, uma pose intermediária, e a pose intermediária não é só uma ligação de um keyframe para o outro. Você precisa mexer um pouco nela. E gerar um Play Blast. Deixa eu voltar aqui na apresentação e a gente já pode começar a finalizar. Enquanto isso, se o pessoal tiver alguma coisa para falar, pode puxar. Tá aqui, gente, dessa semana. Criar uma nova pose, criar um intervalo, propor o time, que é o que eu falei de mexer um pouco nos controles, e criar um Play Blast. E aí a entrega é sexta-feira que vem. Vocês durante toda a semana vocês podem estar entrando em contato comigo. A gente resolveu alguns problemas no meio de semana do pessoal. Sobre o pessoal que ainda não conseguiu Maya, se ainda tiver alguém sem Maya aí, porque eu não vi o pessoal que falou que estava sem Maya na turma. Deixa eu ver até quem está aqui na turma. Cadê o chat? Aqui, ó. Vocês que estão aqui, se tiver alguém ainda sem o Maya, a gente pode estar dando um auxílio, né, para instalar ele. E é isso. Gente, esse é o momento que eu vou deixar aberto para qualquer dúvida, consideração, problema que vocês tiveram, o que vocês esperam dessa próxima semana, se vai ser de boa, se foi muito. Falem um pouco aí, por favor. Só pra gente ter um feedbackzinho. Todo mundo calado. Tá, então, assim, gente. Pra mim tá tranquilo. Tudo tranquilo, então tá beleza. Ou tá tudo beleza, ou tá tudo bem ruim e a gente não sabe. Posso falar um pouquinho? Claro. Quando você fala, tipo, timing, você tá falando de pegar o Twin lá e ver como que fica melhor, se fica mais acelerado no começo, mais acelerado no final, é isso? Porque assim, como eu falei, não é um timing propriamente dito, mas é mais uma primeira experiência já de entender que cada objeto no teu personagem, um braço, uma perna, um joelho, tem a sua própria velocidade. Então, o timing, ele tá ali escondidinho no quadro intermediário. Porque o quadro intermediário que diz se um controle está mais perto do último ou do primeiro. Cada controle. Tá. Entendi. É mais isso. E aqui eu vou fazer um overview rapidinho sobre IK e FK, que é assim, gente. Existem formas de animar no Maya, um objeto 3D. E existe o FK e existe o IK. Isso é mais para ajudar vocês a ter conteúdo, ter informação. Mas isso não faz parte da semana, da entrega da semana. O FK é Forward Kinematics e o IK é o Inverse Kinematics. O Forward, você vai controlando, o nosso exemplo é do braço. O Forward, você vai controlando o braço a partir do ombro, do cotovelo e do pulso. Então, se você mexe o ombro, você mexe o cotovelo. Se você mexe o cotovelo, você mexe o pulso. É a frente, né? Forward. E o Inverse, você controla pelo inverso, você controla pelo pulso. Então, você usa o controle do pulso e o cotovelo obedece esse controle que você está movendo.
existem momentos diferentes de usar. Por exemplo, se você vai segurar numa mesa, é muito mais fácil que você use o inverse, que você deixa parado o seu controle ali e você mexe só o tronco do seu personagem. Ele é útil nesse caso. O FK já não. O FK já não serviria para essa situação, mas serve muito mais para uma pessoa, por exemplo, correndo, onde o braço, o pulso, segue um pouco o movimento da coluna. Então, é mais a nível de falar um pouco sobre esses dois conceitos. E se vocês estiverem querendo usar o IK ou o FK e tiverem problemas e mais dúvidas, a gente pode estar gerando um conteúdo no meio da semana com vocês. Você tem algum exemplo? Cara, deixa eu pensar um exemplo. Um exemplo visual, né? É que eu não peguei muito bem. Entendi. Eu vou fazer assim, ó. Vou abrir ela aqui, eu acho que é mais fácil. Na verdade, eu vou abrir um arquivo novo com ela. Vou abrir o Rigdata. Quanto tempo a gente tem, mano? Já. 1h22. Tá, beleza. Eu me preocupo muito com a canseira de vocês, né? Então eu não gosto de cansar vocês. É muito conteúdo às vezes. Mas fica aí gravado e se vocês quiserem ver tudo, né? Eu vou abrir aqui a Naomi e vou mostrar o IK e o FK. Pronto. Deixa eu fechar aqui o machinho. Deixa eu ver aqui a transparência. Deixa eu ver essas texturas bem. Não tá achando a textura. Tudo bem. 1, 2, 4. Pronto. Só tô vendo a Naomi. O que acontece? Quando, por exemplo, eu tô correndo com a personagem, e o braço está seguindo, você está vendo? Isso pode ajudar, pode ser bom. Porque daí, quando você está correndo com uma personagem, você pode... isso pode ser útil, que daí você não precisa mexer o controle com todas as propriedades que tem. Por exemplo, se eu posicionar aqui a personagem naquela posição de jogging, sabe? Que ela está ali, uma posição que o braço fica mais paradinho e ela fica mais correndo, o que mais se move são as pernas. E daí você posiciona o seu braço e você vai fazer ela correr. Ó. E ela já está ali correndo e o braço está obedecendo esse movimento. E você não precisa ficar animando o braço, né? Não o tempo todo. Você vai poder mexer uma coisa ou outra, mas ela já está obedecendo o braço principal. O que acontece no IK? Aí eu chego aqui na minha setinha. Nesse rig a gente muda aqui. Eu posso switch, tá vendo? Switch IK, FK. Não é o switch da Nintendo, é o switch de IK, FK. E o que acontece? Eu ligo ele em 0 e 1. Então 0 eu desligo o FK, ou seja, eu estou ligando o IK. E 1 eu ligo o FK. Então aqui é 0, aqui é 1. Uma vez que eu coloco 0, ele não está mais em FK, como está esse lado aqui. Ele está em IK. Então o que tem o IK? 2 controles, que é o controle do pulso e o controle do cotovelo. Então, diferentemente do que a gente tinha no FK, a gente tinha 3 controles, um para o ombro, um para o cotovelo e um para o pulso. E no IK a gente tem 2. Qual é a diferença? Se eu posicionar aqui o meu jogging aqui, como eu fiz no outro braço, posicionando. Mas é o mesmo esquema, eu estou usando do mesmo jeito que eu já ensinei para vocês. Move e rotate. Mas agora eu vou correr com ela. Tá vendo? Agora o braço está parado. Por que isso é bom? Às vezes, como eu falei, ela quer segurar numa mesa. Então eu coloco a mão dela numa mesa. Ela vai falar com alguém que está sendo interrogado. Ela coloca a mão na mesa. Pá! Colocou a mão na mesa. E ela vai falar, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a mão dela está parada. Ó. Então você não precisa se preocupar. Pode falar. Esse é o FK? Esse é o FK. Esse é o IK. O azul. Não, então o azul é o IK, o que da mesa, o IK. Isso. E o do jogging é o FK. Isso, exatamente. Tá aqui. Aí o que acontece? Se eu tentar fazer isso com o FK, olha o que acontece. Ela coloca assim a mão dela na mesa. Hey! Aí ela vai se mexer aqui em cima. Cara, olha a mão dela, ela tá balançando. Na animação, seria um pesadelo você querer manter a mão dela na mesa mexendo o quadril.
Então, em algumas situações é melhor o IK, em outras situações é melhor o FK. E pode ver que a perna dela, por naturalidade, tá em... Vai lá, pergunta do dia. Em FK ou IK? A perna. Oi? IK. Muito bem. É isso aí. Tipo, assim fica muito útil. Imagina se ela tivesse, ela tem a opção de FK, é só ligar aqui, ó. Se ela tivesse movimento FK e você quisesse animar e ter que manter o pé dela o tempo todo no chão, não ia funcionar. Mas, em contrapartida, se ela está pendurada em algum lugar e você quer que ela tenha esse tipo de situação aqui, ó, é muito melhor FK. Então são situações que você usa o rig. O rig ele tem que ser ferramenta. Não é uma coisa que você precisa pensar como funciona. Não, cara, você tem que pensar o que você quer fazer e você saber que tem essas ferramentas aqui para desenvolver. É mais um conhecimento adicional. Lembrando que esse é um curso de iniciação, tá? O nosso exercício são 2 poses e um intermediário. Mas isso daqui é um plus já de informação para vocês. E, gente, eu acho que é isso. Né? Eu acho que a gente pode dar encerrada a aula. Qualquer coisa vocês podem estar entrando em contato comigo no meio da semana. Eu vou pegar esse vídeo, de novo, não foi live, né? Eu vou pegar esse livro, esse vídeo e vou mandar para vocês. E eu me assegurei aqui que está gravando, gravou o áudio, o desktop, para não ter o erro que teve na review que a gente fez com vocês, para vocês. Amandinha, quer deixar alguma mensagem para eles? Essa semana. Queria agradecer a todo mundo pelas entregas. É muito bacana ver. Eu não lembro bem se era muita gente que já teve contato com Maya e com animação, mas pelo que eu me lembro, não. Então, cada semana é uma vitória, assim, e eu tenho bastante receio de sempre aprender uma ferramenta nova. Eu também fiquei um pouco receosa com Maya, mas a gente está aqui para ajudar. Eu fiquei bem feliz de verdade e espero vocês semana que vem. A Amanda, ela sempre me lembra esse lado da parte da dificuldade do começo, né? Eu tô tanto tempo já mexendo que eu esqueço como era foda no começo. E de novo, reforçando o que a Amanda falou, é muito conteúdo e qualquer coisa que vocês precisarem, fala com a gente, manda o WhatsApp, tem lá o grupo do WhatsApp se vocês quiserem, ou tem até por e-mail, enfim, Instagram. Só não deixem de fazer porque sei lá, tá difícil demais. Falem com a gente tenta facilitar isso. Exatamente. Massa. Valeu, Bruno. Valeu, galera. Valeu. Alguém falou? Valeu. Alguém falou. Não, eu falei, mas eu ia deixar para próximo, mas eu queria, assim, tem algum site para estudar Body Dynamics? Body Mechanics, cara? Isso. Cara, Body Mechanics é uma parada... Tem alguns cursos. Eu sei que tem esse curso do CGMA aqui. Eu acho que eu já citei ele em uma outra aula. Deixa eu ver aqui. É esse aqui, ó. Eu fiz esse curso, ele é bem bom. Foi quando eu fiz aquele da coelhinha, que tu até falou que ficou legal. Tudo. Cola aí no link, no chat, por favor. Na hora. Eu posso indicar um material que eu vi que está disponível gratuitamente? Claro. Pode? Claro. É o curso do Aaron Blaze de animação, está disponível gratuitamente por conta da quarentena. É bem interessante. Valeu. Muito interessante. O Anime Dojo é muito bom também, cara. Cara, Anime Dojo tá aqui. E é super em conta, parece que é 17 livros. R$70 por mês, né? Eu acho em conta para o nível de conhecimento, assim. Então eu acho massa. O do Iron Blaze, a gente vai lá, é o Creature. Eu tenho esse curso, inclusive. Creature Art Animation, não sei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, já tá até salvo. Se vocês tiverem tempo, além do nosso exercício, né? Faça o nosso exercício. Entrem nesse site, eles estão com um material bem legal de animação. Né? Aí vocês vão ver outros cursos também. Ele faz muito curso de pintura e desenho. Bom, é isso, gente. Eu queria desejar um ótimo sábado para vocês. Muito obrigado por estarem aqui com a gente.
É sempre muito um prazer para mim, me sinto muito bem estar compartilhando até com a camisa da Goblin. Que a animação eu gosto muito, eu queria que esse tipo de conhecimento, que antes de eu saber era um muro assim, que eu não sabia o que era do outro lado, e estar tendo essa oportunidade de compartilhar o que eu sei, que é pouco, mas o que está tendo essa chance de compartilhar está sendo útil. E eu espero que isso que vocês estão praticando hoje, lá na frente, faça muita diferença para vocês. Valeu. Foi um pouco acalorado essa discussão. Bom final de semana. Valeu, obrigado, Bruno. Até mais e bom exercício. Valeu, gente. Gabriel. Valeu.